E aí, turminha, bom dia! Como vocês estão? Animados para a nossa avaliação de hoje? Então vamos lá, porque a nossa avaliação de hoje é da disciplina de língua portuguesa. Então se acomodem nos lugares aí que vocês irão realizar essa atividade. Não esqueçam do material, organizem aí o local para que ele esteja silencioso para que vocês não percam a concentração. Aí no vídeo vai aparecer para vocês todas as questões e eu vou estar explicando para que vocês possam entender bem direitinho, tá bom? Então vamos lá. Na questão 1 da nossa avaliação, nós temos o seguinte: leia um trecho do filme B-Movie em que as abelhas conhecem a indústria de mel em que irão trabalhar para o resto de suas vidas. Então, pessoal, vocês têm o texto 1 com uma imagem e vocês deverão fazer a leitura desse texto, que é um texto bem curtinho, na verdade é um trecho do filme. E aí nós temos o seguinte: de acordo com a leitura do texto 1, responda. Alternativa A: qual personagem acha que ter um só trabalho na vida é uma escolha? Então, pessoal, vocês vão ver qual personagem acha que ter só um trabalho na vida é uma escolha difícil e qual deles acha que ter apenas um trabalho na vida é um alívio. Então, vocês deverão colocar o nome desse personagem. Lembrem que o nome do personagem é um substantivo próprio e deve iniciar sempre com letrinha maiúscula. Na alternativa B temos o seguinte: o texto apresentado está utilizando o discurso direto ou indireto. Lembram que nós estudamos isso? Então vocês vão marcar aí se o texto apresenta um discurso direto ou indireto. Próxima alternativa, alternativa C. Nós temos o seguinte: que diferença isso faz? O som do R na palavra diferença é um som forte ou fraco? Lembrem-se que nós também estudamos isso nos nossos capítulos anteriores. Questão 2. O sinal de pontuação geralmente utilizado para indicar a fala de um personagem é qual? Ponto final, 2 pontos, travessão ou ponto e vírgula? Essa aí tá moleza, né, turminha? Na questão 3, temos o seguinte: leia o texto e faça o que se pede. Show da Luna. Quando Luna, Júpiter e Cláudio passam pelo túnel do parque, eles descobrem uma coisa incrível. Dentro do túnel, as vozes deles ecoam. Mas o que é o eco e por que ele só acontece em alguns lugares? Para descobrir o que está acontecendo aqui, os três vão fazer de conta que são exploradores de cavernas e descobrir como o som se propaga e o que faz o eco acontecer. Então, pessoal, Luna, Júpiter e Cláudio vão escrever um relato sobre a pesquisa que fizeram. Numerem as partes de um relato de pesquisa de acordo com a ordem em que eles devem aparecer no texto. Lembram que nós estudamos sobre o relato de experimento no nosso livro de língua portuguesa? Agora, vocês deverão enumerar. O que é isso? Colocar de 1 a 4 na ordem que esses elementos aparecem no texto. Então, nós temos conclusões e aprendizados, lista de instrumentos utilizados, relato do que foi observado e descrição dos procedimentos realizados. Na alternativa B, nós temos que, no texto que você leu, são utilizados ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Ligue cada um deles à sua função no texto. Então, vocês irão ligar o sinal ao que ele significa, a sua função. Então, nós temos aí o ponto de interrogação, o sinal de exclamação e o ponto final. E aí, vocês vão ligar. Um expressa admiração, outro indica o final de uma frase, outro faz perguntas. Na questão 4, nós temos um texto que se chama Os Dois Viajantes e a Onça. Para esse texto, eu preciso que vocês façam a leitura atentamente. Em seguida, temos a alternativa A, que diz o seguinte: o texto acima apresenta personagens, rúbricas e fala das personagens. Essas características são de um texto teatral, de uma notícia, de uma narrativa ficcional ou de uma carta. Essa também tá moleza. Alternativa B, que personagens atuam em cena? Ou seja, que personagens praticam ações nessa cena? Alternativa C, qual é o cenário desta peça teatral?
E a alternativa D, as frases entre parênteses se chamam rúbricas, para que elas servem. E aí, pessoal, leiam aí essas rúbricas, essas expressões que estão entre parênteses e digam para que elas servem. Questão 5, veja abaixo algumas situações em que utilizamos a vírgula. Em seguida, responda as questões. Nós temos aí um envelope e uma informação na alternativa B. Explique o uso da vírgula na situação A. Ela está sendo usada para separar o quê? Na alternativa B, a vírgula foi usada 2 vezes. Expliquem aí o que ela precisou fazer nessas 2 vezes. E a alternativa C, agora é a sua vez de produzir. Escreva o seu endereço completo no envelope. Use a vírgula. Pessoal, para essa questão, vocês precisarão da ajuda dos pais de vocês apenas caso não saibam o nome do bairro, o nome da rua e o CEP, ok? Na questão 6, vocês deverão fazer a leitura desse texto e, quando finalizarem, devem responder a alternativa A, que diz o seguinte: esse texto é uma peça teatral. Identifique os elementos que podemos encontrar nesse gênero textual. Então, nós temos fala de narrador, moral da história, quadrinhos com falas, falas das personagens ou forma como a personagem deve se comportar em cada situação. Marquem a alternativa ou as alternativas que vocês acham apropriadas. Na questão 7, temos um trecho da peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Após vocês fazerem a leitura desse trecho, me respondam. A função dos trechos em itálico na peça é o quê? Ou seja, essas rúbricas, elas servem para quê? Para orientar o público sobre a localização em que ocorre a peça, para dizer ao diretor da peça o que ele deve fazer, para dizer aos atores da peça como eles devem fazer a cena, ou para dizer ao público o que os atores farão em seguida. Na alternativa 8, a partir da leitura do texto acima e considerando os sinais de pontuação, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês deverão ler essas 2 colunas e marcar 1 para quando for a explicação de 2 pontos, 2 para a explicação do travessão, 3 para a explicação da interrogação e 4 para a explicação da exclamação. E nós temos, indica uma pergunta, indica que alguém vai falar, indica entusiasmo e indica a fala de um personagem. Na questão 9, nós temos o seguinte: Léo é um caminhão muito atento ao semáforo e aos sinais de trânsito. Certo dia, ele ficou em dúvida e disse: em qual sinal devo parar? Marque verdadeiro ou falso. Antes da pergunta de Léo, foi utilizado 2 pontos. No final da frase de Léo, foi utilizado um ponto de interrogação para expressar uma dúvida. O ponto de interrogação indica na frase uma surpresa, ou o travessão é utilizado antes da fala do narrador. Questão 10. Os sinais de pontuação são usados na escrita para orientar nossa leitura e esclarecer o significado de uma frase. Leia as frases abaixo e marque a opção que indica o sinal de pontuação adequado para preencher as lacunas. Alternativa A. A amazonense falou: por gentileza, que dia é hoje? Qual seria o sinal de pontuação que nós deveríamos usar nessa frase, pessoal? Ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? E na alternativa B, o francês ganhou muitos presentes: sapatos, calças e perfumes. Deveremos usar que sinal de pontuação? Vírgula, 2 pontos ou travessão? Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem atentos na nossa avaliação e caprichem. Qualquer coisa, podem me perguntar no WhatsApp. Um beijo enorme para vocês e até amanhã nas nossas próximas avaliações.